Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de conversores multiníveis. Nessa aula nós vamos falar sobre os inversores com grampeamento a diodos, conhecidos como inversores NPC. Bom, a ideia é falar um breve histórico dos inversores, falar um pouco sobre a estrutura de três níveis, a estrutura básica, os estados de condução e as suas características. Depois a gente vai apresentar o conversor ANPC de três níveis, que é um conversor com grampeamento ativo através de transistores controlados. E a gente vai finalizar apresentando a estrutura generalizada, o NPC, com M níveis. Da mesma forma que a gente fez para três níveis, a ideia é demonstrar a estrutura básica, os estados de condução e as características. Então, contextualizando como que o conversor NPC apareceu para a gente, ele teve a sua primeira aparição numa patente de 1980, onde o Baker apresentou esse conceito de conversor com grampeamento a diodos. Então a gente observa aqui 4 interruptores principais e 2 diodos fazendo a conexão do meio desses interruptores com um ponto central presente no barramento de entrada. Então essa estrutura faz com que você faça um grampeamento da tensão aqui nos transistores, e esse grampeamento é feito através desses diodos, por isso o nome NPC. Em 81, teve a concessão de uma outra patente, a qual generalizou esse conceito para circuitos polifásicos. Então, apresentando a ideia aqui para 3, 4, mais de uma fase, 2, 3, 4, duas não é muito comum, mas 3 fases, 4 fases, bastante comum, do conversor do tipo NPC. Em 81, o Akag apresentou um artigo onde ele apresenta esse conversor de 3 níveis, e aí a publicação foi no meio acadêmico, então popularizou um pouco mais. Lembrando que lá nessa década de 80, a gente não tinha os mecanismos de pesquisa que nós temos hoje. Então, especialmente as patentes eram materiais difíceis de serem consultados. O meio acadêmico, especialmente as universidades que desenvolvem pesquisa, elas acabam acessando mais a parte de artigos, tanto de congresso quanto de revistas, que naquela época vinham por correio e estavam disponíveis nas bibliotecas. Hoje em dia é bastante fácil a gente fazer consulta, tanto de patente quanto de artigos, então é um pouco mais difícil da gente se perder nesse histórico, tá? Mas por muito tempo esse artigo do Akag foi citado como sendo a primeira aparição do conversor NPC, o que depois, com uma pesquisa um pouco mais aprofundada e as citações de patentes, se provou como historicamente não sendo o primeiro. Dando sequência aqui, a gente vai mostrar um pouquinho da aplicação comercial do conversor NPC, especialmente em acionamentos de motores de média tensão, os chamados medium voltage drives. Temos aqui uma tabelinha de seleção de transistores para conversores de 3 níveis do tipo NPC. Então, se a tensão de entrada do sistema é 2,3 kV, a gente utiliza transistores de 3,3 kV. Para 3,3 kV de entrada, se utiliza transistores de 4,5. Para 4,16 kV de tensão de entrada, transistores de 6,5. Nós vamos ver que, na teoria, poderia-se usar transistores menores para esses níveis de tensão. Tá? Mas algumas não idealidades do conversor NPC levam a que você tenha que sobredimensionar um pouquinho as chaves. Aqui nessa outra tabela a gente apresenta então alguns fabricantes que utilizam um conversor NPC de 3 níveis com os seus respectivos produtos e a tecnologia de semicondutor empregada. Então a gente
não vai passar, obviamente, a tabela inteira, mas destaca aqui que a ABB ela tem modelos com potência de 300 kVA até 5 MVA, indo nessas tensões de 2,3 a 4,16 kV, e ela utiliza IGBT, tá? No modelo ACS 6000 vai até 27 MVA, também com IGCT. A Convertim utiliza aqui em dois modelos GTO e IGCT, tá? Com IGBT, tensões de 3,3 kV e 1,2 indo até 6,6 kV. E a Siemens aqui tem modelos indo até 28 MVA com tensões de 3,3 kV, tá? Dessa característica aqui de NPC de 3 níveis. Tá? Então, de forma geral, a gente verifica que os fabricantes trabalham tanto com IGCT, GTO, IGBT, tá? São os semicondutores mais utilizados, e a gente observa aqui os ranges de tensão para esses modelos com esse conversor, indo aí de 1.2 kV até 6,6 kV, é isso que a gente tem hoje. E o conversor ANPC, ele aparece aqui, um produto da ABB, potência de 6 MVA até 100 MVA, com tensões que vão de 6 até 220 kV, e ela utiliza IGCT, aqui já utilizando componentes em série para conseguir atingir esses níveis de tensão. Bom, o conversor NPC de 3 níveis. Tá? Essa é a estrutura básica apresentada na sua versão trifásica. A gente necessita de um barramento com um ponto central disponível, então é uma característica necessária para o conversor NPC, porque o grampeamento de todos os braços é conectado a este ponto central. Então, os diodos de grampeamento, tanto do braço 1, quanto do braço 2, quanto do braço 3, e se você tiver mais braços, né, a estrutura aqui ela é 3 níveis trifásica, mas poderia ser polifásica. Então, todos os diodos de grampeamento são conectados a este ponto central. Você tem duas chaves superioras, o ponto de conexão da carga, duas chaves inferioras aqui no seu sistema. Tá? E isso se repete nas 3 fases. Bom, então, o conversor de 3 níveis, ele possui 3 estados de condução. Tá? A rigor, você tem mais estados de condução possíveis, só que seriam estados não seguros de operação. Tá? Estados de operação seguros são 3 estados de operação. As chaves superiores, aqui, elas vão ter o seu comando complementar com as chaves inferiores. Tá? E isso vai nos levar aí a 3 estados de condução possíveis. Quando você comanda as duas chaves superiores aqui do braço, então essas duas estando em 1, você aplica a tensão de meio barramento, essa tensão positiva aqui da parte superior, naquela fase em questão. Então, a tensão aqui de fase vai ser metade do barramento, vai ser VCC sobre 2. Quando você comanda as duas chaves do meio aqui do teu sistema, então essas duas chaves estão ligadas, você vai ter tensão 0 aplicada aqui nesse ponto, porque esse ponto vai estar ligado no meio dos capacitores através dos diodos de grampeamento aqui. E quando você liga as duas chaves de baixo, você aplica neste ponto menos VCC, tá? Já que a tensão desse capacitor é positiva em cima, negativa embaixo, igual a metade do barramento, então você vai aplicar aqui na saída menos meio barramento. Portanto, quando a gente fala de um conversor de 3 níveis, ele é 3 níveis aqui na fase. Tá? 3 níveis na tensão de fase em relação a este ponto central do conversor. Ele é
tomado como um ponto de referência. Se você for analisar a tensão de linha, uma fase menos a outra, você vai ter aqui 5 níveis. A relação é sempre 2n menos 1 da tensão de fase com a tensão de linha. Então, se a tensão de fase tem 3 níveis, a tensão de linha, 2n, 6 menos 1, 5. Você vai ter 5 níveis aqui na linha. Então, um conversor de 5 níveis na fase, ele vai ter 9 níveis na linha. E quanto mais níveis, melhor a qualidade do sinal de saída. Bom, neste estado de operação, que é o estado P, o estado positivo, nós temos as duas chaves superiores fechadas. E nessa situação, a tensão aplicada aqui na carga é a tensão do capacitor superior, que é a metade da tensão de barramento. Caso a corrente de carga esteja positiva, em fase com a tensão, a corrente circula através dos transistores, fazendo esse caminho aqui apresentado. Então, nesta etapa, o capacitor superior está sendo descarregado, ele está fornecendo energia para a carga, enquanto o capacitor inferior não possui carga alguma. Portanto, nesta situação, existe uma tendência da tensão do capacitor superior decrescer e, consequentemente, a tensão do capacitor inferior crescer, desviando a tensão aqui do ponto central. Caso a corrente de carga esteja negativa, ocorre o processo contrário do ponto de vista do capacitor. A corrente de carga circula através dos diodos, em paralelo com as chaves que estão ligadas, e eu estou devolvendo energia para o capacitor superior. Então, nesta etapa, a tendência é de crescimento da tensão neste capacitor superior. A tensão lá na carga é a mesma, né? E essa situação é bastante fácil de ocorrer em situações de acionamento de motores, porque são cargas indutivas, então a corrente pode atrasar em relação à tensão, portanto é natural de você ter corrente e tensão em fases opostas durante algum período de tempo. O próximo estado que a gente vai avaliar é o estado O, que é o estado de operação onde você aplica tensão nula na carga. Para esse estado, você coloca em condução as duas chaves do meio da estrutura. Então, a chave S2 e a chave S3. Caso a corrente seja positiva, a condução se dará pelo diodo de grampeamento superior, pela chave S2 e vai para a carga. Em caso de corrente negativa, a corrente sai da carga, passa pela chave S3, pelo diodo de grampeamento inferior e vem para o ponto central. Observe-se que esse estado de operação não interfere na tensão dos capacitores. Não há nem carga, nem descarga dos capacitores em função desse estado de operação e, portanto, não depende do sentido da corrente. O último estado de operação ele é análogo ao primeiro, já que a estrutura tem comportamento de inversor, né? Então ela tem simetria, com as duas chaves de baixo ligadas. Caso a corrente seja positiva, eu estou aplicando uma tensão menos VCC na carga, então a tensão é negativa com corrente positiva, a condução se dará através dos diodos. No caso de corrente negativa, então a corrente está em fase com a tensão negativa e corrente negativa, a corrente circula através das duas chaves, S3 e S4, e chegando aqui ao terra. Tá? Nesta situação, o capacitor de baixo está fornecendo energia para a carga e na situação de corrente invertida da tensão, este capacitor está sendo carregado, a corrente está entrando pelo seu positivo, então esse capacitor está recebendo energia da carga. Portanto, a gente observa que os estados de operação, eles são 3 e permitem você aplicar 3 níveis de tensão na carga. Então, eu não tenho estados redundantes, não existe uma opção de chaveamento que te permita aplicar a mesma tensão na carga com outra configuração de chaves. Isso a gente vai ver em outros conversores, mas não é o caso do conversor NPC. Então, a modulação dele é um tanto quanto limitada, porque você só tem uma forma de fazer cada nível de tensão. Aqui apresentamos
uma simulação demonstrando tensão e corrente na carga e a tensão nos interruptores. O conversor foi simulado com duas fontes de tensão, simulando aqui o barramento com ponto médio, transistores ideais e aqui diodos ideais de grampeamento. A carga é uma fonte de corrente em fase com a tensão. Então aqui a gente observa que o comando de S1 é complementar a S3, o comando de S2 é complementar a S4. Os comandos de S2 e S4 são obtidos a partir da comparação da senoide de referência com zero. Então, no semiciclo positivo, quando a senoide de referência é maior do que zero, você comanda o S2. Quando o semiciclo é negativo, você comanda o S4. Então, aqui a gente pode observar que a tensão na carga tem três níveis. Zero, quando estão ligados S2 e S3. Nível lógico 1, quando S1 e S2 estão ligados. Volta a ter nível lógico 0, com S2 e S3 ligados. Depois passo a ter nível lógico menos VCC, tá? Com S3 e S4 ligados. Então aqui você aplica mais VCC, 0 menos VCC, os três níveis de tensão do conversor NPC. A gente observa que a tensão nas chaves é limitada a meio barramento. Quando S1 está ligado, a tensão sobre ele é zero. Quando está bloqueado, a tensão é 100 volts, que equivale aqui a metade do barramento. O mesmo pode ser visto para a chave S2, para a chave S3 e para a chave S4. Tá? Aqui nesse slide a gente apresenta um problema do conversor NPC, que ocorre no conversor de 3 níveis, mas também nos conversores de níveis com número maior de níveis, que é uma característica de que eu não tenho um grampeamento efetivo nos 4 semicondutores. Você grampeia apenas os semicondutores externos, apenas S1 e S4 são efetivamente grampeados pelos diodos de grampeamento. Para visualizar essa característica, a gente colocou aqui uma capacitância, simulando a capacitância do interruptor, diferente para os interruptores S3 e S4. Tá? A gente pode observar que se a tensão em S4 tentar ser superior a essa tensão de meio barramento, a 100 volts, aqui, tentando ser mais do que 100 volts, esse diodo entra em condução e a fonte, que equivale a meio barramento, estará em paralelo com S4, forçando a tensão em S4 a ser 100 volts. Tá? Claro que nessa situação você força o S4 a ser 100 volts, consequentemente você vai forçar a tensão em S3 também a ser 100 volts. Agora, se a tentativa de desequilíbrio for ao contrário, se a tentativa de desequilíbrio for S3 ter uma tensão maior e S4 ter uma tensão menor, você não tem um grampeamento, que é o que nós temos aqui nesse momento. A tensão em S3 ela está quase em 140 volts, consequentemente a tensão em S4 ela fica aqui um pouquinho maior do que 60 volts. A soma dessas duas tensões é a tensão total de barramento do conversor. Tá? Mas a divisão acaba não sendo igualitária porque as capacitâncias não são iguais. Então, você só garante tensão realmente igual nos semicondutores se as chaves tiverem a mesma capacitância intrínseca entre coletor e emissor, aqui no caso de transistor IGBT. Caso a gente tenha uma diferença da capacitância intrínseca, se a tendência for a chave externa ter mais tensão, você obtém o benefício do grampeamento através de diodo. Se a situação for o contrário, da chave interna ter a maior tensão, então as tensões vão ficar desequilibradas. A mesma coisa acontece para os dois transistores de cima, aonde quando a tensão em S1 tenta ser maior do que essa tensão de meio barramento, esse diodo liga e grampeia a tensão em S1. Já a tensão em S2 ela pode ser maior porque S2 não está sujeito a um grampeamento. Então é uma característica marcante aqui do conversor NPC. Bom, em termos de benefícios para carga,
né, a gente pode aplicar uma modulação PWM e com isso você passa a ter esse tipo de tensão aqui no conversor. Uma tensão zero e positiva durante o semiciclo positivo, zero e negativa durante o semiciclo negativo, e esta tensão, comparada a um conversor de 2 níveis, resulta em uma THD bastante reduzida. Enquanto o conversor de 2 níveis ele vai responder de acordo com essa curva aqui, a sua taxa de distorção harmônica em função do índice de modulação, o conversor de 3 níveis ele tem uma característica de distorção bem menor para qualquer índice de modulação. Não importa o índice de modulação, o conversor a 3 níveis ele é melhor do que o conversor de 2 níveis. E, partindo-se do pressuposto que você está interessado em um conversor trifásico, quando você faz a fase A menos a fase B, você vai passar a ter uma tensão de linha aqui com 5 níveis. E essa tensão de linha de 5 níveis, certamente ela vai ter uma THD bem melhor do que a tensão de fase aqui, que tem 3 níveis. Essa simulação foi feita com uma frequência de comutação 31 vezes a frequência fundamental aqui do sinal. Tá? E essa relação entre a frequência de chaveamento e a frequência fundamental a gente chama de índice de modulação, dado por MF. Tá? Outra característica importante do conversor NPC é o fato de que a corrente nos semicondutores ela não se distribui igualmente. E isso a gente pode verificar aqui com essa simulação em baixa frequência. Temos o mesmo conversor da simulação anterior, com os mesmos parâmetros, e a gente observa que a corrente no transistor S1 ela ocorre somente quando você está aplicando nível lógico positivo. Quando você está aplicando zero ou tensão negativa na carga, você não tem corrente no transistor S1. A corrente no transistor S1 é zero. Já a corrente no transistor S2, ela é exatamente meio ciclo da rede. S2 fica ligado durante todo o semiciclo positivo. Portanto, a gente observa que a corrente no transistor S1 é diferente da corrente no transistor S2. Tá? As correntes das chaves internas, elas são iguais. Então, S2 e S3 vão ter a mesma corrente, só defasado de 180 graus, mas vai ser o mesmo valor médio, o mesmo valor RMS. Assim como o S1 vai ter o mesmo valor médio, o mesmo valor RMS de S4. Apenas no tempo elas estão defasadas de 180 graus. Por que isso acaba sendo um problema? Bom, quando você distribui de forma desigual a corrente nos semicondutores, as potências dissipadas são diferentes e, consequentemente, você tem que tomar um cuidado maior na hora de fazer o layout do conversor, porque você vai ter um transistor dissipando mais energia, outro transistor dissipando menos energia. Certamente vai ocorrer uma tendência de ter pontos de temperatura diferentes no dissipador. Então vai ter um ponto mais quente, um ponto um pouco menos quente, não chega a ser frio, né? Dissipador frio está mal projetado, mas seria um ponto mais quente, um ponto menos quente, e você, de certa forma, não consegue extrair o máximo do semicondutor, porque a tendência é você utilizar semicondutores iguais, né? Justamente porque a gente já alertou que você tem que ter capacitância igual entre o transistor externo e o transistor interno. Então, você não vai utilizar componentes com capacidade diferente de corrente e eles vão trabalhar com corrente diferente. Então, vão ter perdas diferentes e isso dificulta aí a dissipação de calor, dificulta um projeto ótimo de dissipador. Além do que, quem tiver com menos corrente vai trabalhar aquém da sua capacidade para que o que está com a maior corrente trabalhe no limite da capacidade. Então, sempre os transistores internos vão ser sacrificados e os transistores externos estarão um pouquinho mais folgados aí em termos de corrente, em termos de perdas. Bom,
O conversor NPC tem essa característica de distribuição desigual das correntes e das perdas. Tá? Então, isso acaba sendo um problema. Para tentar minimizar esse problema, surgiu o conversor ANPC. O conversor ANPC, ele difere do NPC pela utilização de transistores para fazer o grampeamento. Então, você continua tendo os diodos aqui, porque você usa o transistor com diodo em antiparalelo. Entretanto, agora eu tenho transistores aqui que permitem que eu faça uma distribuição um pouco melhor de corrente. A gente ainda não vai ter uma corrente simétrica em todos os semicondutores, mas você vai conseguir igualar um pouco a distribuição de correntes, conforme nós vamos ver na sequência. O conversor ANPC, ele também possui a vantagem de agora ter estados redundantes. Então, o nível positivo, ele é obtido fechando os dois transistores superiores. Nesse ponto, nenhuma mudança em relação ao conversor NPC. Entretanto, com a adição dos transistores S5 e S6, a gente agora pode gerar o nível 0 lá na saída de 4 formas diferentes. Então, tendo mais caminhos para a corrente, a gente pode distribuir melhor as perdas. Tá? Um primeiro caminho de 0 lá na carga é obtido comandando S1 com S5. Uma outra forma de obter o nível 0 é comutando S2, S4 e S5. Já para o semiciclo negativo, a gente vai obter o nível 0 comandando S1, S3 e S6, ou S3 e S6. Tá? E a tensão negativa, essa segue igual, né, com os transistores S3 e S4 em 1. Tá? E o transistor S5 aqui também ligado. É importante a gente destacar também que durante o estado positivo é necessário que S1 e S2 estejam conduzindo, entretanto, é bastante recomendável que o S6 esteja ligado nesse período para que você garanta uma divisão de tensão igualitária entre os interruptores S3 e S4. Tá? Da mesma forma, quando a gente está no estado negativo, é interessante, além de ligar o S3 e S4, ligar o interruptor S5 para garantir a divisão de tensão lá entre S1 e S2. Aqui a gente mostra uma análise das temperaturas dos semicondutores para o conversor NPC e o ANPC. Então, primeiramente, mostrando aqui o conversor NPC, com modulação do tipo Space Vector convencional, a gente observa que a temperatura na chave externa está em torno aqui de 67 graus, tá? Enquanto o diodo da chave externa está em 55 graus, o transistor interno em torno de 52 graus, o diodo do transistor interno 45 e o diodo de grampeamento em torno aqui de 52 graus. Já para o conversor ANPC, que a gente vê aqui com esse gráfico de barras achurado, você observa que o transistor externo está com 62 graus, o transistor interno também está com algo próximo de 62 graus. Então, a gente agora conseguiu baixar a temperatura máxima. Isso não quer dizer que eu reduzi as perdas, porque, vejam, a gente subiu a temperatura do transistor interno e reduziu a temperatura do transistor externo. Okay? O diodo do transistor externo, ele acabou reduzindo um pouquinho aqui a sua perda. O diodo do transistor interno aumentou um pouquinho a perda. E aí agora nós temos o transistor do conversor NPC, que a gente não tinha antes, o transistor de grampeamento. E o diodo de grampeamento, a gente observa que ele também reduziu um pouquinho aqui
as perdas. Tá? De forma que, de maneira geral, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais as temperaturas nos componentes. Tá? Esse trabalho é da nossa fonte 6 aqui, lá da nossa referência, trabalhando com essa configuração, tensão de barramento de 3.400 volts, 600 amperes RMS, uma frequência de comutação de 1050 Hz para 50 Hz de frequência fundamental, com a temperatura ambiente aqui de 37 graus, e esse módulo da EUPEC sendo o transistor. O índice de modulação ele está no máximo, tá? A modulação sendo do tipo Space Vector, o máximo do índice de modulação é 1.15 mesmo, e o fator de potência aqui está unitário, ou seja, a corrente em fase com a tensão. Aqui a gente apresenta o conversor NPC com M níveis. Em teoria, M pode ser um número bastante elevado, tá? Onde para conseguir esse maior número de níveis, você precisa aqui de M-1 capacitores, porque nós vamos precisar de M-2 pontos de grampeamento para conseguir grampear a tensão nas chaves. O número de chaves que você precisa, ele é dado por essa relação 2 vezes M-1. E o número de diodos de grampeamento aqui, 2 vezes M-2. Tá? Em termos de conexão, a primeira chave você conecta ao diodo de grampeamento, catodo do diodo entre a primeira e a segunda chave, anodo do diodo vai para o primeiro ponto médio aqui entre capacitores. Depois, conecta ao catodo do segundo diodo, que por sua vez, o seu anodo é conectado no meio das duas primeiras chaves após a saída. Tá? Então, primeira aqui, com primeira após a saída, conectado no primeiro ponto entre capacitores. Na sequência, você vem com o segundo diodo, conectado no segundo ponto aqui, que também está conectado no segundo ponto a partir da saída. Certo? E assim você vai fazendo as conexões. Terceiro ponto de conexão das chaves, no terceiro ponto do capacitor, no terceiro aqui embaixo, até o último nível. Certo? Então, uma estrutura de desenho e compreensão bastante fácil. Entretanto, o número de componentes ele se torna razoavelmente elevado. Tá? A gente tem aqui que a tensão de cada capacitor é a tensão total dividido por M-1, então a tensão aqui vai se repartir igualmente em cima dos capacitores, e do mesmo jeito que a gente já comentou, em teoria a gente deveria ter aqui tensão repartida igualmente entre os semicondutores, lembrando que os semicondutores mais internos, eles não são grampeados diretamente, apenas os semicondutores mais externos. Os sinais de comando dos interruptores superiores são complementares aos respectivos sinais de comando dos interruptores inferiores. Então, o sinal de comando de S1 é complementar a S1', S2 complementar a S2', S3 complementar a S3' e assim por diante. Tá? Como resultado, cada fase vai possuir M estados de condução para gerar M níveis de tensão. Portanto, não temos estados de tensão redundantes. Ou seja, cada nível de tensão lá que você deseja aplicar aqui na carga, ele só tem uma combinação possível de semicondutores. Tá? Isso não nos dá margem para escolher o caminho de corrente e, consequentemente, mudar as perdas em determinado semicondutor. Tá? Se eu quisesse reduzir as perdas num dado semicondutor, fazendo com que ele circulasse menos corrente, isso neste conversor não é possível. E isso aqui é destacado porque outros conversores multiníveis, eles têm essa capacidade, eles têm estados redundantes. A gente já viu ali para o ANPC, que o ANPC possui esses estados redundantes, podendo distribuir melhor a corrente entre os semicondutores. Tá? O NPC, com M níveis, ele não tem essa capacidade.
Agora, na sequência, a gente apresenta a estrutura com 5 níveis de condução. Então, o nível mais elevado, que é VCC sobre 2, a gente vai obter fechando todos os interruptores da parte superior. Então, temos aqui 4 interruptores da parte superior. Esses 4 interruptores estando ligados, eles vão aplicar a tensão dos 2 capacitores de barramento, que aqui ficam conectados em série, lá na carga. Caso a corrente de carga seja positiva, ela circula neste caminho pelos 4 interruptores, descarregando esses 2 capacitores aqui. Em caso de corrente negativa, a corrente circula da carga através dos 4 diodos para os 2 capacitores, devolvendo energia para os 2 capacitores superiores. Então, conforme a gente já comentou, nesta situação você tem uma tendência a desviar a tensão aqui do ponto central. Independente se eu estou carregando ou descarregando os capacitores, eu estou tendendo a desviar a tensão do ponto central do seu valor original. Para ter o segundo nível de tensão, que seria VCC sobre 4, então você deve fechar as próximas 3 chaves aqui do nível superior. E a chave, abrindo apenas a chave S1, abrindo apenas a chave mais externa. Fazendo isso, o teu capacitor que está mais próximo a esse ponto central, ele vai fornecer energia através do diodo de grampeamento 1 e pelos 3 semicondutores. É importante observar que a gente continua com 4 semicondutores no caminho da corrente, sendo o diodo de grampeamento e os 3 transistores principais aqui. Seguimos com a mesma lógica, onde nesta situação temos a corrente positiva fluindo do capacitor para a carga. Se a corrente é negativa, a gente lembra que o comando é complementar, então quando o S1 está aberto, o S1' aqui está fechado. A corrente aqui sendo negativa, ela vai vir da carga por S1' através do diodo de grampeamento linha para o capacitor. Então eu carrego o capacitor 2 aqui, que está com VCC sobre 4, eu vou estar carregando ele nessa situação. Na situação de corrente positiva, ele está sendo descarregado. Bom, tudo que acontece aqui no semiciclo positivo, a gente vai ver igual ali para a parte de baixo no semiciclo negativo. O nível 0, por sua vez, ele é obtido fechando as chaves S3 e S4, as chaves aqui do meio, juntamente com as chaves S1' e S2'. Em caso de corrente positiva, ela vai circular pelo diodo de grampeamento 2, pelas chaves S3 e S4 e vai para a carga. Em caso de corrente negativa, circula pelo S1', S2' e vem aqui para o terra. Nessa situação, a gente não tem nenhuma operação com os capacitores, eles não estão sendo nem carregados, nem descarregados. E o semiciclo negativo, conforme a gente já falou, é um espelho do semiciclo positivo. Então, agora, com S4 fechado, juntamente com o S1', S2' e S3', a gente pode ter a situação aqui de corrente positiva com tensão negativa. Tá? Então, corrente positiva com tensão negativa, eu estou carregando o capacitor C3. Corrente negativa e tensão negativa, a corrente sai da carga, vem pelas chaves para o capacitor, chega aqui no terra. Então, o capacitor está fornecendo energia para a carga nesse sentido. E, de forma análoga, o estado menos VCC sobre 2, as 4 chaves de baixo fechadas, onde se a corrente é positiva, ela circula pelos diodos, se a corrente é negativa, ela circula pelas chaves. Tá? Então, de forma geral, pessoal, sempre observem que quando tensão e corrente têm o mesmo sentido, quem conduz é o transistor. Quando a tensão está num sentido e a corrente está no outro, a corrente passa pelos diodos em antiparalelo com as chaves. Tá? Então, isso aí é uma regrinha geral que pode ser sempre utilizada. A tensão agora
Na carga, ela possui 5 níveis, então temos aqui a simulação do conversor, onde temos 4 fontes de 100 volts, fazendo aqui o papel daqueles capacitores de barramento, os diodos de grampeamento, com a conexão já apresentada, e as 8 chaves aqui também já apresentadas. Observamos aqui que a tensão lá na carga, ela possui os 5 níveis, nível 0, 100 volts, 200 volts e menos 100, menos 200. Então, uma tensão que já se aproxima bastante de uma senoide, com 5 níveis a gente vê uma tensão bem senoidal. E a gente observa a tensão aqui nos 4 interruptores superiores, que semelhante dos 4 interruptores inferiores, todos eles cravados em 100 volts quando estão bloqueados. Quando está conduzindo a 0, quando está bloqueado 100 volts, estão demonstrando que o conversor distribui igualmente as tensões aqui, desde que tudo esteja ideal, né? Conforme a gente já apresentou, os transistores internos aqui você não grampeia a tensão diretamente. Se você tiver aqui capacitâncias diferentes, você vai ter tensões diferentes sobre eles. Entretanto, os diodos de grampeamento, eles têm que suportar tensões distintas. Tá? As chaves, você tem uma divisão igual de tensão, mas os diodos não. Então, a gente observa aqui, por exemplo, para esse diodo 3, tá? Que ele tem que suportar aqui 3/4 da tensão. Ele tem que suportar 300 volts de tensão negativa nesta situação que nós estamos apresentando aqui. Observem que quando você tem esses 4 transistores ligados, este diodo aqui, o catodo dele, está conectado lá em cima. Então, está conectado na parte da fonte mais externa, tá? Via essas 3 chaves. E o anodo dele, devido à característica do grampeamento, está conectado neste ponto aqui. Então, daqui até lá em cima, a gente tem 3 fontes sobre esse diodo. Portanto, esse diodo, ele tem que suportar um nível de tensão bem mais elevado, certo? Já o diodo 2 tem que suportar 200 volts, como está apresentado aqui. E o diodo 1 tem que suportar apenas 100 volts, certo? Então, a gente tem uma relação aqui de tensão de diodos de grampeamento bastante desigual. Apenas esse diodo externo, juntamente com este outro diodo externo, suportam a tensão de um capacitor. Aqui a gente já tem a tensão de 2 capacitores, aqui tem a tensão de 3 capacitores, e se eu continuasse elevando o número de níveis, eu continuaria elevando o número, a tensão sobre os diodos de grampeamento. Bom, na prática, existe uma tendência a usar componentes iguais, né? Então, desta forma, a gente acaba utilizando aqui um diodo, e para fazer o papel deste diodo, seriam 3 diodos em série. Aqui, neste caso, 2 diodos em série, com mais 2 diodos em série, e aqui um diodo com mais 3 diodos em série para essa parte. Então, vejo que o número de diodos de grampeamento, apesar de que na teoria seriam 6 diodos de grampeamento aqui, na prática ele se torna um número bem mais elevado. Ele vai corresponder a essa equação, m-1, m-2. Então, aqui no nosso caso, 5 níveis, temos 4 vezes 3, teríamos aqui 12 diodos de grampeamento. Observem, ó, 4, 8, 12. Certo? Então, 12 diodos de grampeamento. E aí a gente observa um crescimento exponencial dos diodos de grampeamento com o número de níveis. E isso acaba sendo um empecilho um tanto quanto razoável para utilizar o conversor NPC com um número grande de níveis. Tá? Além disso, além do número de diodos, né, a gente tem a perda nesses diodos, porque eu tenho mais semicondutores no caminho da corrente. Então, ao invés de ter apenas um semicondutor no caminho da corrente, eu vou ter aí um número de condutores, de semicondutores, bem mais elevado no caminho da corrente. Tá? Então, isso é um problema.
Além disso, componentes em série, a gente também precisa lidar com a divisão adequada de tensão nestes componentes. Quando os três ligam, você tem que garantir que eles entrem em condução juntos. E quando os três bloqueiam, você tem que garantir que eles bloqueiem juntos, do ponto de vista dinâmico e também do ponto de vista estático. Tá? Diodos ainda é mais tranquilo de fazer associação em série, certo? Transistores, existe uma complicação um pouco maior, diodos ainda é mais tranquilo, dá para trabalhar aqui, você pode usar snubbers em paralelo com os diodos e conseguir uma divisão adequada aqui de tensão. Tá? Então isso não é o maior dos problemas, o maior dos problemas é realmente quantidade de diodos e número de componentes em série que gera uma perda em condução bastante razoável. Tá? Bom, e faltou um último detalhe, né? É que no bloqueio desses diodos, como você tem aqui mais componentes em série, você vai ter também mais energia armazenada na capacitância. Então você vai ter aqui uma recuperação reversa mais expressiva, que consequentemente vai se traduzir em mais corrente nas chaves. Tá? Sempre que o diodo está fazendo a recuperação reversa, ele soma essa corrente dessa recuperação reversa à chave que está entrando em condução. Então você acaba trazendo um problema maior aí para as chaves. Bom, essa proposta aqui feita pelo professor Ivo Barbie e pelo Yuan, ela evita o uso de diodos em série, tá? Mas o número de diodos é igual. Então eu vou continuar usando 12 diodos para um conversor de 5 níveis, mas se a gente fizer esta conexão aqui, chamada pelos autores de conexão piramidal, então vejam que aqui é a ligação do conversor NPC tradicional de 3 níveis, e aí desse ponto eu ligo no meio de outros 2 diodos, que por sua vez liga no meio dos outros diodos, que por sua vez liga lá no capacitor de barramento. Então, se a gente faz essas interconexões aqui, você não está mais usando diodos em série, de forma que o grampeamento das tensões dos diodos ele acaba sendo realizado pelo próprio conversor. Tá? Entretanto, o número de diodos e o caminho que a corrente tem que percorrer aqui acaba sendo o mesmo. É uma solução interessante, mas resolve, vamos dizer assim, o menor dos nossos problemas, que era repartir a tensão igualmente dos diodos em série. Tá? Então, este problema é resolvido, mas o número de diodos ainda segue sendo bastante elevado. Bom, pessoal, aqui nesse gráfico a gente apresenta a THD versus o número de níveis. Aqui no eixo horizontal está considerado o número de níveis de fase. Tá? Então a gente salienta que este gráfico aqui das tensões de linha, de fato a tensão de linha ela está com um número de níveis mais elevado. A tensão de linha, o número de níveis é sempre 2m menos 1. Então, enquanto aqui na fase a gente tem 3 níveis, na linha a gente tem 5, tá? Para a mesma bolinha. Mas o importante é observar que, aumentando o número de níveis, como era de se esperar, você reduz a distorção da tensão de saída e, a partir de um número de níveis razoável aqui, por exemplo, 30 níveis, a redução ela acaba sendo bem pequena. Tá? Então, a partir de um determinado número de níveis, o ganho que você está tendo de redução de THD ele é muito pequeno. Certamente, para você aumentar o número de níveis a partir de 25, 30 níveis, você está fazendo isso por divisão de tensão e não necessariamente pela THD. Tá? Porque a THD você está tendo um ganho muito pequeno em relação ao esforço que você precisa para aumentar o número de níveis. Esse gráfico aqui, pessoal, está feito aqui para o NPC, mas ele vale para qualquer conversor multiníveis. Tá? Para qualquer conversor multiníveis, você vai seguir aqui essa relação.
ok? E esse gráfico foi feito com a modulação com as portadoras dispostas em fase, utilizando aqui M-1 portadoras. Tá? Bom, o problema da distribuição desigual de corrente, ele acaba sendo um pouco agravado no conversor de 5 níveis. Então, conforme a gente apresenta aqui, a chave mais externa, ela tem um nível menor de corrente, porque ela conduz por menos tempo, porque a chave mais externa, ela só conduz quando eu preciso fazer o máximo nível de tensão. Quando eu estou fazendo o nível seguinte aqui, essa chave não está mais conduzindo, então a corrente nela é zero. Por sua vez, a chave S2 continua conduzindo, então a chave S2 ela acaba tendo uma corrente por um tempo um pouco maior, então ela tem um nível médio e eficaz de corrente mais elevado que a chave S1. Por sua vez, a chave S2 ela só fica ligada enquanto eu estou fazendo o nível mais elevado e o segundo nível mais elevado. Tá? Para fazer o nível 0, eu já desliguei a chave S2. E eu vou ficar ligado aqui com as chaves S3 e S4. Então, S3 e S4 vão conduzir durante metade do ciclo positivo. Já nas chaves inferiores, a gente tem o complemento do que foi visto aqui, certo? Então, a gente tem as 4 chaves do meio com a mesma corrente, enquanto as 2 chaves, que seria aqui a segunda e a sétima, com o mesmo nível de corrente, a primeira e a oitava também com o mesmo nível de corrente, sendo que as mais externas, menor corrente, as mais internas, maior corrente, consequentemente, maiores perdas. E isso ele também acontece com uma corrente de carga defasada em relação à tensão. Aqui apresentamos a corrente de carga com uma defasagem de aproximadamente 60%. Então a gente vê que a chave S1 tem este nível de corrente, a chave S2 uma corrente um pouco maior, a chave S3 corrente maior ainda, a chave S4 corrente maior ainda. Agora, com a corrente defasada, S3 e S4 não tem mais o mesmo nível de corrente. Tá? S3 e S4 só tinham a mesma corrente quando você tinha aí corrente de carga em fase com a tensão. Certo? Então, agora a gente tem aqui as 4 chaves de cima com uma corrente diferente entre si. E perdas diferentes. Né? Então, isso que é o mais importante, como a gente já viu no outro gráfico lá atrás, as temperaturas vão ficar bem diferentes aí nos semicondutores. Bom, pessoal, o que a gente tinha para apresentar para vocês os conversores NPC e ANPC era isso. Em termos de trabalho, a gente solicita que vocês façam a simulação do NPC com 5 níveis. Para isso, utilizem fontes de tensão, certo? Não façam uma repartição de tensão com capacitores, porque eles vão desequilibrar. Tá? Se você não tiver uma estratégia de controle para garantir tensão igual nos capacitores, eles vão desequilibrar. Então, até a gente chegar nessa aula, vamos simular aí com fonte de tensão. E a gente solicita que vocês avaliem tensão e corrente nos interruptores. Então, verificar se a tensão se distribui igualmente nos interruptores, se a tensão nos diodos de grampeamento também tem aquela característica apresentada de precisar de diodo em série para ter uma tensão igual. Tá? O número de níveis de saída em função do índice de modulação. Vocês também podem variar o índice de modulação e vão verificar que o conversor vai ser 5 níveis com índice de modulação próximo ao máximo. Para índice de modulação menor, ele vai se tornar um conversor de 3 níveis. Tá? Então, essa característica aí é bem importante. E avaliar o número de comutação nos interruptores. Então, vocês vão ver que ora o interruptor está comutando, ora ele não está comutando, então ele vai ter uma frequência efetiva de comutação menor do que a frequência das portadoras. Então, isso é bastante importante que vocês avaliem ali o número de comutações que você está tendo nos interruptores.
Já para o ANPC, a gente solicita uma simulação do ANPC de 3 níveis, avaliar a tensão e corrente nos interruptores e avaliar aí o número de comutações nos interruptores. E a gente também solicita que vocês façam uma comparação com o conversor NPC de 3 níveis, para verificar se a gente consegue distribuir melhor a corrente nos semicondutores com o ANPC. Tá? Então, deste trabalho era isso. Na sequência, a gente tem aqui as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Tá? Tem um número expressivo aí de referências. Dessa aula de conversor NPC e ANPC, pessoal, era isto. Até a próxima aula com o conversor Flying Capacitor.